Estamos aqui para um episódio muito especial do RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje nosso convidado especial é Fabiano Soares, ele é gerente de recursos humanos da Aptive. Fabiano, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Montejano, pelo convite. Obrigado a todos aí que estão acompanhando a gente. Na verdade, né, Fabiano? A gente já estava assediando essa entrevista já faz tempo, né? Já faz algum tempo já que a gente estava conversando sobre isso. Mas a agenda do homem é complicada, graças a Deus, né, Fabiano? Agora deu tudo certo. Vamos embora, conseguimos pegar ele. Tanto é que trouxemos você para esse estúdio maravilhoso aqui hoje, né? Com certeza. Bem convidativo, né? Muito, muito. Fabiano, vamos então iniciar aqui. Eu queria fazer uma... Geralmente essa pergunta eu faço no final. Eu vou inverter, vou quebrar o protocolo aqui e começar com essa pergunta. Você escolheu o RH ou o RH escolheu você? Boa pergunta, Montejano. Olha, eu costumo falar que foi a combinação dos dois, né? Eu escolhi e o RH também me escolheu. Então, assim, tudo começou aí, vamos falar que há 17 anos atrás, né? Nem imaginava que eu ia chegar um dia a trabalhar numa área de recursos humanos, né? Mas, por um conhecimento aí, da época que eu estudava, passei para aprendiz e nisso fui conhecendo a área e fiquei encantado com a área e nisso eu acho que ambos deu a combinação perfeita. Então você iniciou como aprendiz no RH? Como aprendiz no RH, então exatamente. Você é um filho do RH mesmo. É o filho do RH, literalmente. Que barato, porque às vezes nós conhecemos alguns profissionais que até entrevistamos que passaram por outras áreas de trabalho e é o primeiro naturalmente, né, nascido no RH. Exato, que bacana. Exato. Então, eu acho que essa pergunta veio a calhar, né? E a sua experiência com o RH hoje, é lógico, como você disse, há 17 anos atrás, você não imaginava onde você chegou hoje e tem muito caminho pela frente ainda. Não, né? com certeza, ainda tem muito caminho, muito trajeto ainda para a gente poder seguir nessa área. Que maravilha. Quando se fala, então, em recursos humanos, o tema nosso vai ser os desafios do RH. Como que você, com a sua experiência nesse setor, você tem visto? Quais são hoje os desafios que mais estão presentes? Olha, Montejano, um dos principais desafios hoje que eu vejo na área de RH é equilibrar a humanização com a estratégia, né? O RH precisa cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, entregar resultados alinhados ao negócio. Além disso, a gente vive num mundo de extrema mudança, né? O mundo está a todo momento tendo mudança, novas gerações vindo, tudo isso acontecendo. E novas tecnologias, novas gerações e novas formas de trabalho. Então, acredito que ser flexível, analítico e ser parceiro de negócio, acho que isso é essencial. Fabiano, você trabalha na indústria automobilística, né, que atende a indústria automobilística, e na indústria nós sabemos, se a gente puxar o fio lá atrás, da era da Revolução Industrial. A Revolução Industrial era produção, 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 produção. Exato. E aí chegou um dado momento que o mundo despertou para essa palavrinha que você trouxe, humanização. E hoje, né, talvez alguns custos altos, quanto custou talvez demorar para ter olhado para o profissional como humano e não só como produtor de resultados, né? Esse é um desafio que realmente implica, porque como que eu vou humanizar ao mesmo tempo, né, que tem toda essa carga de entrega, de produtividade que vem junto, porque não paramos de produzir, muito pelo contrário, aumentou, né? Então, na sua visão, esta demanda de humanização é o grande desafio do RH. Esse é o grande desafio do RH, sem sombra de dúvida. E quando se fala, agora eu vou trazer uma perguntinha aí, uma peculiar e talvez até uma pegadinha que todo mundo tenta encontrar a resposta para isso. Nesta visão humanizada, nós tivemos e temos ainda várias gerações se encontrando. Sim. E dentro de várias gerações tem uma letrinha aí que está dando um baile no povo, que é a geração Z. Qual é a sua visão em relação a essa geração? Olha, Montejano, a geração Z é uma geração que está chegando agora no mercado, né? E a gente acompanha até as redes sociais, a gente vê que já tiveram até páginas de pessoas usando em forma de humor sobre a geração Z no mercado. E isso é algo que está mudando muito, né? E assim, o meu olhar nessa questão da geração Z, eu entendo que, assim, que essa geração ela chega com uma sede de propósito, né? E ela busca flexibilidade, ela busca inovação,
Eles querem ambientes que respeitam suas individualidades, que tragam impacto e ofereçam espaço para o crescimento deles, né? E o papel do RH é criar ambientes acolhedores que escutem e valorizem essa diversidade e pensamento de estilo dessa nova geração. Justamente. Até porque se a gente analisa cada geração, né, Fabiano, tem sua própria identidade. Exato. A X, a Y, a antes, né, os baby boomers. Exato. Então, se a gente aprofundar no estudo geracional, as identidades foram se manifestando e ganhando o seu território. E a Z não é diferente. Tudo isso que você trouxe está dentro de uma identidade que o mercado corporativo vai ter que absorver, não é? Exato. Então, ver não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de se redesenhar, seria isso? Com certeza, é isso mesmo. Esse é o grande desafio dessa nova geração. Aproveitando, já que nós falamos de gerações, né, o assunto, hoje estão se falando bastante também em 50 a mais, aquela coisa toda. Quando se fala em 50 a mais, Fabiano, quem fizer as continhas vai lembrar, é o pessoal nascido ali nos anos 70, né? Então, olha só, como que o 50 a mais está também tendo o seu valor no mercado hoje, que até um tempo atrás era obsoleto. Exato. E ele vem de encontro para trabalhar junto com a geração Z. Então, você vê a mescla, né, de identidades geracionais. Né? Com certeza. E você vê muito movimentos já, né? Aí na questão de mercado de trabalho, já falando muito nessa questão dos 50 a mais. Né? Eu mesmo já recebi aí vários convites aí de instituições para participar aí de eventos para buscar esse profissional 50 a mais no mercado. Então, é algo que está realmente buscando mais. É interessante a gente entender que a geração da Z está chegando com novidades, e nós vamos adaptar, mas não perdemos o vínculo com a geração 50 a mais. Né? Por isso que eu falo, é uma mistura de gerações que a gente está vivendo dentro do mercado de trabalho. E isso é experiência, né? Com certeza. Então, nós estamos falando aqui de humanização, mas quando saímos da era industrial e viemos para a era tecnológica, o grande boom foi principalmente depois dos anos 90, 2000 principalmente. Qual que é a sua visão sobre tecnologia em recursos humanos? Bem, vamos lá, Montejano. A tecnologia é uma aliada poderosa hoje, ainda mais do RH, né? Ela lidera o RH de tarefas operacionais e permite um foco maior em ações estratégicas. Ferramentas tipo o People Analytics, né? Inteligência artificial, para recrutamento, plataformas de engajamento e desenvolvimento são essenciais. Mas o mais importante, que a gente sempre fala, a tecnologia não substitui o olhar humano. Né? Então, ela potencializa, mas ela não substitui. Ela traz ferramentas para facilitar, né, muitas atividades manuais, mas jamais substitui a mão humana. Exato. Né? Eu acho que isso vem de encontro com a nossa fala anterior sobre a humanização. Então, tecnologia é essencial, dá agilidade sem perder o foco humano, não é? Exato. Maravilha. Para a gente encerrar aqui esse bloco, Fabiano, de uma forma bem tranquila no seu modo de ver, um outro ponto que também muitos RH se deparam é o modelo de trabalho híbrido ou presencial. Qual a sua visão? Olha, Montejano, esse modelo de trabalho eu costumo falar que depende muito, né? Depende muito do estilo da empresa, do estilo de negócio. Claro que tiver a opção híbrido é cada vez melhor, que é o que o profissional busca cada vez mais, é um trabalho híbrido, e isso ajuda até no engajamento aí das pessoas, né? Que procuram esse tipo de trabalho. Mas depende muito do estilo de negócio e depende muito da empresa. Então, essa questão de adaptação não é pelo modelo em si, mas sim pela demanda da empresa, o estilo da empresa. Exato. Né? Porque eu acredito, me corrija se eu estiver enganado, que o que se vê e se vale aqui é a entrega. Se o profissional, naquele formato, daquela empresa, está entregando, está tudo bem, não é? Exato. Porque o complicado é quando a empresa migra para esse modelo e a entrega é prejudicada, não é? Exato, exatamente. Isso fecha essa dúvida, né? Isso mesmo. Maravilha. Estamos aqui hoje com o Fabiano Soares, ele é gerente de RH da Aptive. E daqui a pouco voltamos para o nosso segundo bloco. Olá pessoal, eu sou o Fabiano, gerente de recursos humanos para a Aptive Espírito Santo do Pinhal. Gostaria de convidar vocês para a Expo RH da Baixa Mogiana. E não esqueça, invista no capital humano.
Estamos de volta com o RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje temos uma fera do recursos humanos aqui, Fabiano Soares. Ele é gerente de recursos humanos da Aptiv. Fabiano, vamos aqui para um segundo momento, segundo round nosso, né? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses desafios do RH, no seu ponto de vista, na sua experiência. Responsabilidade pela sua trajetória profissional. Abre e fecha aspas. Qual é o seu pensamento sobre esta frase? Olha, Montejano, eu costumo falar muito que cada um é um espelho, né? Então, cada profissional é um espelho. E independente do local, seja em casa, no trabalho, sempre temos que ser o espelho e isso é responsabilidade. Deixar a sua marca onde você passa, independente do local, sempre deixando a marca, sempre com questão de levando sempre a ética e principalmente o respeito. Porque essa autorresponsabilidade, né, com o seu próprio currículo, as empresas, os líderes que passarem por esse profissional vão contribuir, mas é diretamente do próprio profissional, independente Exato. da área de escolha, não é, Fabiano? Isso mesmo. Eu gosto muito de frisar e entender essa pergunta e essa resposta vindo de um profissional de recursos humanos, que às vezes as pessoas, na correria, no automatismo do dia a dia, esquece o quanto, você falou uma palavrinha-chave aí, o quanto eles deixam marcas. Exato. E que marcas eles estão deixando profissionalmente. Porque um currículo é fácil, o currículo você coloca tudo que você quiser lá, ele aceita. Mas qual é realmente a sua responsabilidade com aquilo que você se compromete, né? Muito bom. Então, eu já vou entrar numa outra pergunta agora. Essa aqui já é um pouco mais pegada, tá? Engajamento. Fabiano, engajamento, nós sabemos que é um sonho de consumo Exato. de todo profissional de recursos profissional. humanos. Como que você entende isso dentro da contribuição do RH? Olha, Montejano, essa questão de engajamento realmente é algo que sempre é falado na área de recursos humanos, né? Sim, eu entendo que o RH hoje precisa ouvir mais, né? Entender os reais motivos dos colaboradores e construir jornadas personalizadas junto com eles, né? Engajamento não vem só de um benefício bom, né? Ele vem também de uma questão de reconhecimento profissional. Ele vem de um sentimento de pertencimento. Então, a pessoa ela tem que sentir Pertencente aquela àquilo, famosa frase, vestir a camiseta da empresa, né? Eu acho que isso que ajuda muito na questão do engajamento. E o desenvolvimento no sentido do trabalho também, né? E eu costumo falar que a cultura organizacional é o alicerce disso tudo. Você sabe que você usou essa palavra pertencimento, eu utilizo muito elas quando tenho essa oportunidade, junto a públicos, né, com alguns RHs, que o quanto o RH faz com que seu colaborador se sinta pertencente àquele espaço. E aí entra junto com o que você falou, uma vez que eu pertenço, eu visto a camisa, Exatamente. eu defendo a camisa. É isso mesmo. E isso é importante. Quando isso não acontece, eu quebro o meu vínculo, né, profissional, às vezes, com a empresa ali, de compromisso, não um vínculo de trabalhista, de forma alguma, mas aquela entrega que eu estava comprometido pelo aquilo que eu vou receber, começa a ficar distante. Então, o engajamento se distancia. Então, você falou a palavra-chave, que é como a empresa cria um meio para que ele se sinta pertencente. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E nisso, Fabiano, vem uma palavrinha aí que é um grande desafio do RH também, desafio mesmo, principalmente quando existe resistência por parte deles e facilitador quando eles compram a causa, que são os líderes, não é? Qual é essa visão sua da liderança nesse processo de recursos humanos geral na empresa? Olha, Montejano, liderança, ele é o motor da cultura, né? Então, assim, o RH ela precisa formar líderes. A gente precisa formar líderes conscientes, empáticos e preparados para lidar com as pessoas. Isso passa por trilhar de desenvolvimento, feedbacks constantes, uma cultura de aprendizado contínuo. Isso que cada vez mais devemos preparar nossa liderança com treinamentos, né? O mundo está em constante movimento. E devemos sempre manter, eu acho que a nossa liderança sempre atualizada, buscando conhecimento, buscando treinamentos para eles. Eu acho, Fabiano, que isso aqui vem de encontro até com a sua primeira resposta desse bloco, que a responsabilidade é o espelho do profissional, Exato. ok? Agora, quando se fala em liderança,
é mais responsabilidade, porque ele é o espelho da equipe. Né? Exatamente, é isso aí. Então, o quanto o líder se desenvolve, o quanto o líder ele parou no tempo, o quanto o líder ele é aquela pessoa que, pô, vamos abraçar essa causa, vamos comprar esse projeto, o quanto ele é resistente. Então, esse espelho que você citou no primeiro tópico nosso aqui, da responsabilidade, eu acho que ele resume uma liderança de sucesso, não é? Com certeza. E, para encerrar o nosso bloco aqui, Fabiano, Expo RH, congressos, eventos, como que você vê a participação, né, não só do profissional de recursos humanos, que o evento é direcionado para eles, mas a liderança também nesses momentos? Hoje eu vejo que esse evento, né, da Expo RH, os congressos, eles são de extrema importância, mas não é apenas para o profissional de RH. E isso tem que ser envolvido também gerentes de fábricas, gerentes industriais, gerentes de manufatura, diretores de empresa. Eles precisam participar e ter esse olhar sempre atento na mudança do mundo que está acontecendo, né? E o Congresso ele ajuda justamente isso, né? A gente ter esse olhar diferente para tudo que está acontecendo e sempre manter toda a nossa liderança atualizada do que está acontecendo hoje. Então, e que quando o RH promove essa condição para o seu líder estar lá, é um dia de trabalho, né? Com certeza, com certeza. E eu sempre falo que o treinamento, ele não é um dia perdido de forma nenhuma. Justamente. Ele é um dia mais produtivo do que um dia todo lá no chão de fábrica. E também não é custo, é investimento. É investimento, 100% investimento. Se eu posso compartilhar isso, vocês ainda da Aptiv, é um case de participação, né? Ano passado, ano retrasado, todos os anos você leva o seu time de líderes, todos, né? Ou os que podem, pelo menos, estar lá. Eu queria parabenizar, viu? Porque esse modelo de gestão de RH, trazendo os seus demais gestores de outras áreas para participar de um congresso, é realmente investindo no desenvolvimento contínuo. Né? Com certeza, com certeza. E vamos estar juntos de novo. Com certeza, estaremos lá. Maravilha. Estamos hoje aqui com o Fabiano Soares, ele é gerente de recursos humanos da Aptiv. Daqui a pouco voltamos para o nosso terceiro bloco. No dia 18 de julho, na Expo RH da Baixa Mogiana, teremos a presença do professor Clóvis de Barros e mais 5 grandes palestrantes, aguardando você no maior congresso de gestão de pessoas do interior paulista. Garanta a sua presença. Estamos de volta com o RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje, nosso convidado especial é Fabiano Soares. Ele é gerente de recursos humanos da Aptiv. Fabiano, na primeira pergunta nossa, você falou bem resumidamente sobre o RH te encontrar e você encontrar o RH. Mas conta para nós lá o início, como a sua vida profissional começou. Resumidamente, a sua timeline. Bem, vamos lá, Montejano. Eu nunca imaginei, para começar, que iria trabalhar numa indústria, né? E nem sabia o que era uma indústria. A minha família sempre morou na zona rural, eu sempre também morei na zona rural, e eu estudava no meu ensino médio, né, na cidade, né, onde eu resido até hoje. E nisso eu tive a oportunidade, um convite, através do diretor da escola, de fazer parte de um projeto que a empresa estava puxando lá na época, que era de aprendiz. Eu não tinha ideia o que era uma empresa, o que era um aprendiz. Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos nessa época. 15 anos. 15 anos nessa época. E eu topei. Falei, não, vamos lá, vamos conhecer. E eu fui, conheci a empresa e fiquei extremamente encantado com esse mundo, né, esse mundo empresarial, esse mundo de empresa, né? Algo que eu nunca imaginava na minha vida. Então, eu iniciei lá com meus 15 anos como aprendiz de RH, né? Fazia todo o trabalho de arquivo, de atendimento de funcionários, né? Tudo. E fiquei por 2 anos. E nisso eu tive a oportunidade, fui efetivado, né? Entrei como assistente. E nisso já terminei também o meu ensino médio. Isso já começou a mostrar onde eu queria chegar. Começou a mostrar o caminho. Até o caminho acadêmico, né? Exatamente, até o caminho acadêmico. Nisso eu terminei o colegial e já ingressei automaticamente na faculdade, né? E eu fui estudando, me formei em administração de empresa. Logo depois já fui promovido para analista, né? Fiz também, assim, acabei a faculdade, já fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, né? E nisso eu fui subindo cada vez mais nessa empresa. E assumi aí a posição, o ano passado, 2024, assumi aí a gerência da área de recursos humanos. E preparado para novos desafios que vêm, com certeza, né, Fabiano? Com certeza, que bacana. E são bastantes. Eu sempre costumo dizer, Fabiano, que se cada um que está nos assistindo aqui, a todos que nós entrevistamos, se você pegar um papel mesmo, fazer aquela timeline, sabe? Colocar lá, é muito bacana. O visual
da sua trajetória, da sua carreira. Parabéns, viu? E que venha diretorias, CEOs e vamos embora. Vamos lá. Fabiano, nós vamos fazer aqui um momento do ressignificando. Eu trago uma palavra e você simboliza com outra. Combinado? Combinado, vamos lá. Bate-bola aqui. Talento. Olha, talento, eu vou falar que é capacidade. Engajamento. Comprometimento. Investimento. Eu acho que investimento, usaria a palavra essencial, principalmente investir no capital humano. Ótimo. Oportunidades. Eu falaria crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Responsabilidade. Compromisso com o que você busca. Legado. A imagem, o que você deixa onde você passa, qual é a marca que você está deixando. E sucesso. Felicidade. A paz, né, Fabiano? Fabiano, dentro dessa caneca que nós temos aqui, tem uma mensagem aí. Eu gostaria que você lesse para nós, para os nossos telespectadores. Você já fez alguém se sentir importante hoje? Você é essa pessoa que hoje está tendo essa importância na nossa entrevista. Eu tenho certeza a importância que também você é como líder na sua equipe, no seu time de trabalho, na sua vida, na sua família. E é uma provocação que esse brinde nos faz refletir, né? Como nós fazemos o outro se sentir importante por aquilo que ele é. E vem bem de encontro também com o que você falou sobre engajamento. Quando a pessoa se sente pertencente, né? Ela também se sente importante. Eu queria aí externalizar a nossa felicidade de ter você aqui com a gente hoje, da sua importância e que possamos ter outros e outros momentos como este. E para a gente fechar, deixe uma mensagem para os profissionais ou os telespectadores que estão nos assistindo. Bem, vamos lá, primeiramente, Montejano, obrigado pelo convite, tá? Ele está fazendo parte desse projeto seu, que é muito importante aqui para todos os profissionais de RH. E eu gostaria de deixar a mensagem para o profissional de RH que, assim, nunca esqueçam de investir no capital humano, né? A tecnologia está aí, ela está cada vez mais perto, né? Está cada vez mais chegando aí próximo de nós. E uma coisa é fato, a gente jamais pode deixar de investir em treinamentos com a liderança, desenvolver a nossa liderança no mundo cada vez mais em movimento, com gerações entrando dentro do mercado de trabalho. Eu acho que o segredo é o desenvolvimento, é buscar sempre desenvolver nossa liderança e deixar eles preparados para o dia a dia e as mudanças que estão vindo aí no mundo. Maravilha, Fabiano. Obrigado, gratidão pela presença. Estivemos hoje aqui com Fabiano Soares, ele é gerente de recursos humanos da Aptiv, nessa entrevista tão enriquecedora. Esperamos você no nosso próximo episódio. Um abraço e até lá.